Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre mudança de coordenadas. O que é mudança de coordenadas? Basicamente, se eu te dou um certo vetor escrito em relação a uma base de um espaço vetorial, o espaço vetorial no qual esse vetor está inserido, eu posso reescrever esse vetor em termos de uma outra base desse mesmo espaço vetorial. Só que para eu reescrever esse meu vetor, eu vou precisar fazer uma mudança de coordenadas. Então é sobre isso que a gente vai estar falando aqui nesse vídeo. Mas antes, eu espero que os conceitos de espaço vetorial e de base estejam claros para você. Caso não estejam, recomendo que você pause o vídeo agora, dê uma revisada. Vou estar deixando aqui no card a playlist de álgebra linear para poder te ajudar. E depois que esses conceitos de espaços vetoriais e bases estiverem claros para você, você volta aqui e continua a assistir. Beleza? Então vamos lá. Para poder falar de mudança de coordenadas, eu vou aqui começar considerando um certo ponto P, tá? No meu espaço vetorial R2, e esse ponto P, ele tem coordenadas x e y, tudo bem? Eu estou representando aqui o meu espaço vetorial R2 nesse plano cartesiano, e aqui está o meu ponto P. Eu vou marcar aqui agora a origem desse plano cartesiano, que ela está aqui, né, no amarelinho. E eu posso traçar um vetor que tem origem na origem do plano cartesiano e extremo no meu ponto P. Quem vai ser esse vetor? Vai ser o vetor 0P. E quais são as coordenadas desse vetor 0P? Bom, quando a gente tem um vetor, quando são dados dois pontos do meu vetor, né, a origem e o extremo dele, a gente pode achar suas coordenadas fazendo a diferença desse ponto aqui, que é o ponto P, menos esse outro ponto, que é a origem. Então, vai ficar x, y menos 0, 0, certo? Porque aqui é o ponto 0, 0. Então, as coordenadas do vetor 0P vão ser x e y. Tranquilo? Ótimo. Agora, veja bem, no espaço R2 existe uma base que é formada pelos vetores canônicos 1, 0 e 0, 1. Essa é a base canônica do meu espaço vetorial R2. Se ela é uma base, significa que todo vetor dentro de R2 ele pode ser escrito como combinação linear desses vetores canônicos, que é o que eu estou fazendo aqui para o caso do vetor 0P, certo? Ele pode ser escrito como o x vezes o primeiro vetor, que é o 0, 1, mais o y, vezes o segundo vetor, que é o vetor 0, 1. Concorda comigo? Por quê? Porque esse conjunto de vetores aqui é uma base. E isso vai ser verdade para qualquer base dentro do meu R2. Meu R2 ele pode ter mais de uma base, ele não vai ter só a base canônica. Então, para qualquer outra base, digamos, uma base que é formada por vetores, vou até descer aqui a tela para a gente ganhar mais espaço. Vamos dizer que uma base formada pelos vetores U1 e U2, uma base de R2, esse conjunto de vetores é uma base de R2. Significa que o meu vetor OP ele pode ser escrito como combinação linear desses vetores U1 e U2. Só que aqui eu não vou usar x e y. Aqui os valores dos escalares que multiplicam os vetores da minha base vão ser outros, vão ser valores diferentes. Então aqui, por exemplo, eu posso chamar esses escalares de alfa1 e alfa2, e quem que vai ser o meu vetor 0P? Vai ser alfa1 vezes U1 mais alfa2 vezes U2. Tá certo? Então, esses valores aqui, eles vão mudar, tá? E esses valores, eles são as coordenadas do meu vetor OP ou 0P em relação a essa base aqui, tá certo? Então, esse é o meu vetor 0P. Aqui eu resumi essas informações, tá certo? Então, a gente viu que x, y vão ser as coordenadas de 0P com respeito à base
canônica, né? E esses valores de α1, α2 vão ser as coordenadas de 0P com respeito à base U1 e U2, que é uma base qualquer que eu estou considerando aqui, tá certo? Para isso ficar mais claro, a gente entender melhor o que está acontecendo, vamos ver um exemplo prático. Aqui eu estou dando o vetor P, que vai ter coordenadas 0 e raiz de 2. Vamos achar esse vetor P aqui no nosso plano cartesiano, então. O meu 0, ele está aqui, ele está na minha origem, certo? Então, essa é a coordenada x do meu ponto P. Agora, a coordenada y dele é raiz de 2. Raiz de 2 é mais ou menos 1,4. Aqui é 1, aqui é 2. Se aqui é 1,5, então vai ser mais ou menos aqui. Então, esse aqui vai ser o meu ponto P. Tudo bem? Então, vamos lá. Quem que vai ser, então, meu vetor 0P? Vou fazer ele aqui de amarelo. Meu vetor 0P vai ser esse vetor aqui. Joia? Esse é o meu vetor 0P. E ele vai ter coordenadas iguais às coordenadas do ponto P, que é 0 raiz de 2. Joia? Acompanhando? Então, bora lá. O que eu quero fazer? Eu quero representar esse vetor 0P em uma outra base, porque aqui a gente está usando a base canônica, certo? Isso aqui é a mesma coisa que 0 vezes 1, 0, mais a raiz de 2 vezes 0, 1. Então, aqui ele está representado na base canônica. Eu quero representar ele em uma outra base, nessa base aqui, a base S, que é formada por esses dois vetores, tá certo? E olha só, uma curiosidade sobre os vetores da minha base S. Se a gente calcular a norma de cada um deles, olha só o que vai acontecer. A norma desse primeiro vetor da minha base S vai ser igual a 1 sobre a raiz de 2 ao quadrado, certo? Só que quando eu elevo isso daqui ao quadrado, vai ser 1 sobre 2 mais 1 sobre a raiz de 2 ao quadrado, que vai ser simplesmente meio. E aí, vou tomar a raiz quadrada disso daqui. Aqui vai ficar meio com mais meio, que é 1. Então, vai ser a raiz quadrada de 1, que é igual a 1. A mesma coisa vai acontecer com esse segundo vetor da minha base S, quando a gente calcular a norma. E aí eu vou deixar você fazer essa conta, e você vai poder verificar que a norma desse segundo vetor também vai ser igual a 1. E agora, olha só que interessante. Se eu fizer o produto interno entre os dois vetores dessa minha base S, deixa eu copiar eles aqui. Vou fazer o produto interno entre eles, e o que vai dar? Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Aqui vai ser 1 sobre a raiz de 2 vezes menos 1 sobre a raiz de 2. Então, isso vai ser igual a 1 sobre menos 1 sobre 2, certo? Mais com menos é menos. 1 vezes 1 é 1. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a 2. Joia? Agora, vamos para a segunda componente. 1 sobre a raiz de 2 vezes 1 sobre a raiz de 2 vai ser igual a 1 sobre 2. E quanto que é menos 1 sobre 2 mais 1 sobre 2? É igual a 0. O que isso significa? Eu tenho uma base cujos vetores têm norma 1, então são vetores unitários, e o produto interno entre eles é igual a 0. Logo, essa daqui vai ser uma base ortonormal, tá certo? Ortonormal. Joia? Então, aqui temos uma base ortonormal. Beleza, e o que eu quero? Eu quero escrever o meu vetor 0P em termos dessa base ortonormal. O que eu posso fazer? Vamos ver? Se a gente voltar aqui em cima e observar as coordenadas do nosso ponto P, vou até copiar ela aqui, copiar e colar aqui embaixo. O que a gente tem na primeira coordenada? 0. É ou não é? Vou colocar aqui 1 igual. Como que a gente faz para poder conseguir 0? A gente consegue 0 quando a gente subtrai duas coisas que são iguais, certo? E o que a gente tem aqui nos vetores da nossa base ortonormal? Na primeira componente deles. A primeira componente do primeiro vetor
é 1 sobre a raiz de 2. E a primeira componente do segundo vetor é menos 1 sobre a raiz de 2. Então, eu vou chutar aqui, vou tentar achar esse vetor 0p fazendo 1 vezes o primeiro vetor da base ortonormal, que é o vetor 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, e vou somar isso daqui com 1 vezes o segundo vetor da base ortonormal, que é menos 1 sobre a raiz de 2, 1 sobre a raiz de 2. Porque assim, quando eu fizer esse cara mais esse cara, eu vou ter esse zero aqui. Eu só não sei ainda se aqui na minha segunda componente eu vou conseguir achar a minha raiz de 2. Mas vamos fazer a conta aqui e ver se vai dar certo. Então, bora lá. Deixa eu descer aqui a tela. Vamos fazer essa conta aqui. Vamos ver se vai dar bom. Vou colocar ela aqui embaixo e apagar essa bagunça que eu fiz aqui. Vambora. O que vai ser isso daqui? 1 vezes esse primeiro vetor é a mesma coisa que ele mesmo, certo? Então, aqui vai ser 1 sobre a raiz de 2, 1 sobre a raiz de 2. E aqui eu tenho 1 vezes esse segundo vetor, então eu vou ter simplesmente a soma entre os dois vetores da minha base ortonormal. Vamos fazer a soma. Aqui vai ser 1 sobre a raiz de 2 menos 1 sobre a raiz de 2, que a gente já viu que vai ser igual a zero, tudo bem? E aqui a gente tem que fazer agora 1 sobre a raiz de 2 mais 1 sobre a raiz de 2. Eu vou fazer essa conta aqui no cantinho. Vou fazer essa conta aqui no cantinho. Isso daqui é o mesmo que a raiz de 2 é 1 com mais 1, que vai ser igual a 2. Então, 2 sobre a raiz de 2. Acontece que quando a gente tem uma raiz quadrada no nosso denominador, é bom, é legal a gente tentar eliminar essa raiz quadrada daqui e passar ela para cá, para o numerador. Como é que a gente faz isso? A gente multiplica essa fração por raiz de 2 sobre raiz de 2. E aí, por que a gente pode fazer isso? Porque isso daqui é a mesma coisa que 1. Então, a gente não está mudando o resultado final da nossa fração. A gente só está multiplicando ela por 1, só que o 1 diferente, o 1 de uma forma um pouquinho mais complicadinha, tá joia? Então, vamos fazer essa conta. Isso daqui vai ser igual a 2 vezes a raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a 2, tá certo? E olha só o que dá pra gente fazer aqui. Cortar o 2 no numerador e o 2 no denominador. E no final a gente vai ter simplesmente raiz de 2. E aqui vai ser, aqui vai ser a nossa segunda componente. E olha só, a gente chegou na mesma representação do vetor 0p que a gente tinha antes, 0 e raiz de 2. Isso significa que as coordenadas do vetor 0p na base, na representação da base ortonormal, dado por esses vetores aqui, ela é igual a 1, 1, que são as coordenadas, são esses escalares que a gente multiplicou os vetores ortonormais. Tá certo? Então, essa daqui é a representação do vetor 0p na base ortonormal que foi dada por esse conjunto aqui, que é o conjunto S. Se a gente voltar no plano cartesiano, aqui eu já deixei desenhado os vetores da minha base ortonormal. Esse daqui, então, esse aqui é o vetor 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, certo? E esse daqui é o vetor menos 1 sobre a raiz de 2, 1 sobre a raiz de 2, tudo bem? E aí, quando a gente visualiza esses vetores no plano cartesiano, a gente vê que, de fato, o vetor 0p, ele pode ser escrito como simplesmente a soma desses dois vetores da minha base ortonormal. Você consegue visualizar aqui, por essa soma de vetores, que a gente vai obter o vetor 0p? Se eu, por exemplo, arredar esse cara aqui para cá, fica ainda mais fácil da gente visualizar. O vetor 0p é literalmente, simplesmente a soma dos vetores da minha base ortonormal. Tá certo? Então, aqui é só para a gente poder visualizar mesmo.
Uma vez que a gente entende o que significa mudar de coordenadas, mudar as coordenadas de um certo vetor, a gente pode, então, entender como que a gente faz para encontrar essas coordenadas do vetor em uma nova base, em uma outra base do meu espaço vetorial. Aqui eu estou considerando uma base qualquer, que é a base dada pelos vetores de 1 até o n, ok? E o que eu preciso achar são as coordenadas, ou seja, os valores, os números reais, tais que quando eu multiplico cada um deles pelos vetores da minha base, formada pelos vetores u, e somo, eu acho o meu vetor 0p, ou seja, a combinação linear dos meus vetores u é igual ao meu 0p. Mas para quais valores de escalares eu consigo fazer essa combinação linear? É isso que a gente quer saber. A gente quer saber esses valores. Aqui, então, é o mesmo que a gente ter esse sistema linear, certo? A gente tem um sistema linear, ok? E quando a gente tem um sistema linear, a gente pode reescrevê-lo como uma equação matricial, que é o que eu estou fazendo aqui. Então, estou escrevendo uma matriz, essa matriz aqui, cujas colunas são os vetores da minha base em relação à qual eu quero reescrever o meu vetor 0p, tá? E essas coordenadas do meu vetor 0p nessa nova base é uma matriz coluna, ou seja, é um vetor, que a gente pode representar. Uma matriz coluna é uma representação de um vetor, certo? Então aqui eu tenho essa equação matricial. E o resultado dela é igual ao 0p, ou seja, igual às coordenadas do meu vetor 0p na base em que ele foi dado. Normalmente, essa é a base, ele é dado na base canônica. Tudo bem? Eu vou chamar essa matriz aqui com as colunas iguais aos vetores U, eu vou chamar ela de matriz Q. E essa matriz coluna vou chamar de X e o nosso vetor 0P, na base original em que ele foi dado, eu vou chamar ele de B. Então, o que a gente tem? A gente vai ter essa equação matricial aqui, que vai ser Q vezes X igual a B. Esse sistema linear. Joia? O que acontece? Os meus vetores, o 1 até o n, eles são uma base. Isso significa que eles são LI, que eles são linearmente independentes. Acontece que quando a gente tem vetores linearmente independentes em um sistema linear, aquele sistema ele vai ter uma única solução, ok? Por que ele vai ter uma única solução? Porque nenhum desses vetores aqui ele pode ser escrito como combinação linear dos outros, ok? Então, para quaisquer sistemas lineares em que as colunas da matriz dos coeficientes, né? Que aqui no caso é a matriz Q, se essas colunas forem linearmente independentes, significa que o meu sistema linear ele vai ter uma única solução. Tá joia? Se o meu sistema linear tem uma única solução, por definição, essa matriz aqui, ela vai ser invertível, ou seja, existe essa matriz Q menos 1, que é a inversa de Q. E eu posso multiplicar esse sistema linear, posso multiplicar ambos os lados por essa matriz inversa de Q, então vou multiplicar aqui por menos Q elevado a menos 1, aqui também vou multiplicar por Q elevado a menos 1, e a propriedade da matriz inversa é que quando eu faço esse produto aqui, eu obtenho a minha matriz identidade, certo? Então, esse produto entre Q menos 1 e Q vai ser igual a uma matriz identidade que vai ter a mesma ordem desse vetor Q, tá? E que ele tem N linhas e N colunas, então vai ser uma matriz identidade de ordem N. Show? Qualquer matriz vezes a matriz identidade é qualquer matriz. Então, quando eu faço a identidade vezes x, sobra só o x e a gente acha essa relação aqui. Então, é assim que a gente encontra as coordenadas de um vetor, no caso aqui o vetor 0p, em uma nova base, em uma outra base,
ok? E quem que é essa matriz Q? Ela é chamada de matriz de mudança de coordenadas, tudo bem? Então é assim que a gente vai achar as novas coordenadas do vetor 0p. Vamos então ver um exemplo de como que isso realmente funciona, para poder ficar mais claro? Vamos usar o mesmo exemplo que a gente viu anteriormente. Só que antes a gente fez um chute, eu dei um chute, né, de que as coordenadas de 0p na nova base poderia ser os valores 1 e 1 e deu certo, a gente fez a conta e viu que deu certo, mas nem sempre a gente consegue fazer chutes assim tão facilmente, e aí por isso que a gente vai precisar dessa relação que a gente achou aqui em cima. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos tentar achar as coordenadas do vetor 0p na base S, que é uma base ortonormal. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar a equaçãozinha que a gente achou ali em cima, né? Aqui o x, então, vai ser as coordenadas do meu 0p na minha nova base, que é a base S. Eu posso reescrever esse x aqui só para poder ficar mais fácil da gente entender o que é cada coisa. Eu posso escrever como sendo o 0p na base S. Assim fica um pouquinho mais intuitivo. Tá joia? E quem que é a matriz Q? A matriz Q é a matriz composta pelos vetores da minha base, onde eu quero a minha base em relação à qual eu quero reescrever o meu vetor 0p. E quem que é essa base? É a base S, e os vetores são esse cara aqui, então vai ser 1 sobre a raiz de 2, eu vou escrever as colunas da minha matriz Q como os vetores dessa base, certo? Então aqui eu coloquei o primeiro vetor, e agora a minha segunda coluna vai ser igual ao meu segundo vetor. E aqui vai ser então menos 1 sobre a raiz de 2, e aqui vai ser 1 sobre a raiz de 2. Tá joia? Agora então eu tenho que achar a inversa dessa matriz Q, o meu Q menos 1. Só que ao invés de calcular a inversa de Q do jeito tradicional, ou seja, fazendo a matriz aumentada de Q e a matriz identidade de ordem 2, né, que é a ordem da minha matriz Q, e escalonar essa matriz aumentada, eu vou abrir aqui um parêntese. Olha só, a minha matriz Q, ela tem a seguinte transposta. Vamos lembrar o que é uma matriz transposta. É eu pegar a linha de pegar cada linha da minha matriz original e transformar em coluna. Então, a primeira linha vai virar a primeira coluna aqui e a segunda linha vai virar a segunda coluna. Linha vira coluna. Basicamente, é isso que significa matriz transposta. E o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o produto da minha matriz transposta de Q pela minha matriz Q. Então, olha só que interessante que vai acontecer aqui. Deixa eu só pegar isso daqui e colocar aqui do lado. Vamos fazer esse produto aqui e ver o que acontece. Olha, primeira linha, primeira coluna, né? Que eu tenho que fazer para esse primeiro caso. Então, vai ser 1 sobre a raiz de 2 vezes 1 sobre a raiz de 2, que é meio. Então, aqui vai ser meio mais menos 1 sobre a raiz de 2 vezes menos 1 sobre a raiz de 2, que também vai ser meio. Meio com mais meio é igual a 1. Aqui, para o meu segundo valor na minha primeira linha, eu vou ter primeira linha vezes a segunda coluna, 1 sobre a raiz de 2 vezes 1 sobre a raiz de 2, é meio de novo, e menos 1 sobre a raiz de 2 vezes 1 sobre a raiz de 2 vai ser menos meio. Meio menos meio é igual a zero, tá joia? Vou fazer aqui mais rapidinho, mas caso você não esteja conseguindo fazer a conta rápido junto comigo, você pode fazer devagar e você vai verificar, vai conseguir verificar que vai chegar nesses mesmos resultados. Agora vamos para esse valor aqui que está na segunda linha e primeira coluna. Vai ser 1 sobre a raiz de 2 vezes 1 sobre a raiz de 2, meio, menos 1 sobre a raiz de 2, menos 1 sobre a raiz de 2, vezes 1 sobre a raiz de 2, que vai ser menos meio. Então, vai ser meio menos meio igual a zero. Por fim, esse valor aqui da segunda linha, segunda coluna, então, eu vou fazer 1 sobre a raiz de 2 vezes 1 sobre a raiz de 2, que é meio, 1 sobre a raiz de 2 vezes 1 sobre a raiz de 2 novamente, que também vai ser meio.
a soma desses dois valores vai ser igual a 1. E o que é essa matriz aqui? Essa é a matriz identidade de ordem 2. Então, olha só que interessante. Quando eu fiz o produto da minha matriz Q pela sua transposta, eu achei a identidade de ordem 2. Só que eu também acharia a matriz identidade se eu tivesse feito a minha matriz Q vezes a sua inversa. Você concorda comigo? E eu vou deixar você verificar que quando eu faço QT, a minha transposta de Q vezes Q, eu também vou achar a minha matriz identidade de ordem 2. Vou deixar você verificar isso aí em casa. Então, nesse caso, a minha matriz Q transposta, ela vai ser igual à minha matriz inversa, ok? Isso sempre vai acontecer quando eu tiver vetores que são ortogonais entre si, compondo as colunas da minha matriz original. Então, aqui a minha matriz Q ela é formada por colunas que são vetores ortogonais, certo? São vetores ortogonais, essas duas colunas, e quando isso acontece, a minha matriz inversa dessa matriz Q é igual à sua transposta. Então, vou escrever aqui que a minha matriz inversa de Q, nesse caso, vai ser igual à sua transposta. Tudo bem? Ficou claro? Espero que sim. Quando isso acontece, a gente diz que a matriz Q, a nossa matriz original aqui Q, ela é uma matriz ortogonal. Então, sempre que eu tiver uma matriz que é ortogonal, significa que a sua inversa é igual à transposta. Tá joia? Então, vou colocar aqui de novo a transposta de Q. Né? E quem que é o meu B aqui na nossa equação? O B é o vetor 0P na base canônica, certo? E aqui para a base canônica eu vou fazer um B aqui meio estilizado, mas só para representar a minha base canônica, que nesse caso aqui do R2 é 1, 0, 0, 1. Show de bola? Então agora a gente tem tudo o que precisa para poder achar as coordenadas do vetor 0P na minha base S. Vamos fazer essa conta aqui embaixo. Deixa eu copiar isso daqui, vamos descer aqui. Então, vamos lá. As coordenadas do vetor 0P, eu vou ter que colocar aqui, então, a inversa de Q, que é essa matriz que a gente achou aqui. E vou ter que fazer o produto dessa matriz pelo vetor 0P na base original em que ele foi dado, que nesse caso é a base canônica. Quem que é o vetor 0P? Quais são as coordenadas dele? Vai ser 0 e raiz de 2. Aqui é só uma questão de fazer produto matricial, tá joia? Vou deixar você fazer a conta aí e você vai conseguir verificar que no final a gente vai achar os valores 1 e 1, que foram os mesmos que a gente achou anteriormente. Então, é assim que a gente acha as coordenadas de um certo vetor em uma outra base, em uma nova base. Tá joia? Espero que tenha ficado claro. Por esse vídeo é só. Se você gostou, deixa o seu like, não esquece de deixar seu like, de se inscrever e também pode deixar comentários com sugestões, dúvidas que eu vou responder. Beleza? Então a gente fica por aqui e até uma próxima.